honorários advogatícios em recuperação judicial. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente de recuperação judicial. Hoje eu vou abordar um tema que frequentemente é objeto de questionamento nos fóruns em que eu estou inserido. Claro, gente, se eu estou frequentemente argumentando com você, colega advogado, para ingressar no mercado de recuperações judiciais, para atuar na recuperação da economia brasileira, para atuar em um nicho de mercado ainda carente de bons profissionais, em cotejo com todos os outros nichos do mercado da advocacia. Pense aí com o mercado de direito previdenciário, ou mesmo com direito civil ou direito trabalhista, quantos players já são referência na sua região. O que eu estou afirmando frequentemente é que há poucos advogados efetivamente qualificados na atuação em recuperações judiciais. Então, se eu estou afirmando isso, é natural que me venha a seguinte questão. Marcelo, atuar em recuperações judiciais pode ser rentável tendo em vista as dificuldades econômicas do agente que eu vou assessorar? Essa é a pergunta. E eu vou responder objetivamente. Sim, é rentável sim. E vou explicar por quê. Imaginem o seguinte cliente. Caro colega, pense comigo no seguinte cliente. O agente econômico X tem um grau de endividamento, de compromissos vencidos e vincendos na ordem de 5 milhões de reais. Detalhe, é um agente econômico viável, possui um lugar no mercado, possui uma respeitabilidade no nicho em que atua, perfeito? Nesse contexto, por que ele ingressa em recuperação judicial? Ele ingressa em recuperação judicial porque ele não tem condições de fazer imediatamente frente aos compromissos na ordem de 5 milhões. Então, ele não tem como desembolsar 5 milhões para quitar as dívidas que estão batendo à sua porta. Você entendeu isso? E vê bem, eu estou falando de 5 milhões, isso é um valor baixo, é uma recuperação judicial de média para baixa, na média das recuperações judiciais Brasil afora. Sobremaneira em razão da abertura da oportunidade de recuperação judicial para o produtor rural e para agentes não empresariais, movimento que está sendo concretizado ao longo do ano de 2020. Tá bem? Mas voltamos para cá, ele não tem condições de pagar 5 milhões para fazer frente a esses compromissos de curto prazo, razão pela qual o Instituto de Recuperação Judicial se revela como alvissareiro. Mas ele tem condições de adimplir um percentual desses 5 milhões. Veja bem, meu colega, aqui no Rio Grande do Sul a tabela para atuação como advogado de recuperanda tem o importe, tem o percentual de 20% sobre o valor da causa. Neste caso, é fácil fazer o cálculo, nós estamos falando de honorários em torno de 1 milhão de reais. Ocorre que você sabe, há um certo exagero nesse valor, dificilmente o cliente fecharia este contrato com estes valores. Então vamos imaginar um percentual de 15%, o que daria em torno de 750 mil reais. A gente sabe que esse valor é um valor expressivo para um cliente em dificuldades adimplir imediatamente. A gente sabe disso. Agora, ninguém paga à vista os honorários do advogado que atua em uma recuperação judicial, do advogado da recuperanda. Nesse sentido, se me parece evidente que é desarrazoado a cobrança de 750 mil reais em uma recuperação de 5 milhões, não é desarrazoado 10% desse valor como entrada para o ingresso em uma recuperação judicial. E aí nós estamos falando de 75 mil reais adimplidos ao escritório antes da distribuição da petição inicial. Essa é a praxe, isso é absolutamente razoável. Eu não estou aqui inventando nada além do que ocorre na grande maioria das recuperações judiciais Brasil afora.
Evidente que pode-se ter um tempero nisso. A gente pode pensar que o escritório de advocacia resolveu cobrar, ao invés de 15%, 12,5% ou mesmo 10%, mas não é razoável supor um valor abaixo de 10% em recuperações deste porte. 10% em recuperações desse porte implica em R$500 mil de honorários. E 10% destes 10% implica em uma entrada de R$50 mil para distribuir o pedido de recuperação judicial. Convenhamos, esse valor não é um valor inexpressivo. Convenhamos, quais as ações judiciais que você conhece que antes mesmo da distribuição do protocolo da petição inicial você consegue alcançar honorários desse nível, desse porte? Eu pergunto e eu respondo, muito poucas ações. Você sabe disso. A grande maioria das ações judiciais envolve em grande período de litígio para eventual sucumbência. E olha, note bem, meu querido colega, nós estamos falando de sucumbência robusta a partir do novo CPC. Porque antes do novo CPC nós tínhamos ainda aquela arbitrariedade que os tribunais de justiça, que o poder judiciário como um todo analisava e observava os honorários de sucumbência. Então melhorou muito com o novo CPC, mas você sabe, antes de distribuir a petição inicial, eu desafio você a pensar em processos que é possível honorários dessa monta. Meu caro, ainda prosseguindo nessa reflexão sobre honorários, eu estou falando de uma recuperação judicial de valores relativamente baixos, médios, baixos. Imagine uma recuperação judicial de 50 milhões, de 100 milhões, de 200 milhões. Nós dividimos com colegas há pouco tempo uma decisão judicial em uma recuperação judicial que importava valores em torno de 100 milhões que os honorários do administrador judicial restaram homologados pelo juízo em 3%. O administrador judicial auferiu em uma recuperação judicial cujo valor envolvido submetido era de 97, 98 milhões, percentual de 3%, eu convido você a fazer o cálculo. Nós estamos falando seguramente de honorários superiores a 3 milhões de reais. Veja bem, honorários arbitrados pelo juízo e cuja desconformidade, cujo, melhor dizendo, descumprimento, implica em convolução e falência, pelo menos a partir de determinado período. Compreendem por quê? Porque essa é uma função delegada pelo juízo a um profissional de confiança. O administrador judicial, que cumpre uma função de relevo na medida em que ele fiscaliza os atos da recuperanda, cumpre uma função importante na articulação e no trabalho da recuperação judicial. Veja bem, se o administrador judicial teve estes honorários arbitrados pelo juízo recuperacional, você pode supor que o advogado da recuperanda teve valores inferiores? É razoável essa suposição? Evidente que não, são valores expressivos. Agora, anote aí, administrador judicial que foi nomeado nessa RJ que eu estou referindo, era um escritório relativamente recente na atuação como AJ. Um escritório que não tinha 5, 10 anos de atuação. Isso significa que o mercado está aberto. Agora pense na sua região, pense na sua micro-região, na sua cidade, no entorno de sua cidade. Quantas pessoas estão habilitadas para atuar, seja como advogado de recuperanda, seja como administrador judicial, seja mesmo como advogado de credores? Muito poucos. Há poucos profissionais e estes profissionais não discutem muito recuperação judicial. Não colocam em mesas os benefícios da recuperação judicial, porque de fato trata-se de um mundo paralelo. Por isso nós chamamos o mundo paralelo da advocacia. Se eu dou um exemplo que para ingressar em recuperação judicial a empresa deve imaginar honorários nesse importe,
é em torno disso e é tranquilamente factível, porque a empresa não está pensando nos 50 mil ou nos 75 mil que ela adimplirá para o escritório, até porque ela sabe que o trabalho é desafiador, não é simples, não é fácil de ser feita, a petição inicial não é feita em um dia, em um turno, a empresa sabe disso, que é necessário expertise para tanto, então ela faz esse aporte porque ela não vai, e é este o benefício, ela faz esse aporte porque ela não vai imediatamente ter que despender os 5 milhões que ela tem nas suas costas. Os honorários, portanto, são substantivos, são significativos, por assim dizer, em razão do benefício que a recuperação judicial oferece. Não esqueça disso. Você pode discutir honorários em outro patamar, porque o benefício que a recuperação judicial oferece ao cliente é absolutamente incomparável com todas as outras condições colocadas para este cliente. É por isso que os honorários são realmente robustos comparados com honorários de outras ações judiciais. Pense em um benefício que você pode oferir com uma ação em direito de família, por exemplo. Imagine que você está atuando em um divórcio. Como você vai apresentar um benefício extraordinário que vale um honorário no patamar que eu já mencionei? Isso é muito difícil. Pense em outras ações e imaginem a dimensão do benefício dessas outras ações em cotejo com o processo de recuperação judicial. Agora, faça mais uma reflexão. Eu lhe convido a fazer mais uma reflexão honesta. Veja bem, quantos advogados destas áreas que eu mencionei, trabalhista, previdenciário, direito de família, juizado especial civil, você conhece na sua região? São, de algum modo, referências. Eu pergunto e eu respondo. Vários. Não cabem nas duas mãos. Dezenas, centenas, em algumas regiões, milhares. Há regiões no Brasil em que há 2 ou 3 faculdades no mesmo município, despejando no mercado dezenas, quizá centenas de advogados semestral ou anualmente. Então, decidir por ficar em um mercado altamente concorrido, em ações com valores relativamente singelos, em cotejo com as ações de recuperação judicial, pode não ser uma decisão inteligente. Mas eu não quero convencê-lo aqui a vir para o trabalho com recuperações judiciais. Eu quero apenas argumentar que os honorários em recuperação judicial são realmente distintos de outros processos. Por fim, advogado de credor. Advogado de credor. Há um e-mail que a gente envia aos colegas que estão ingressando nessa jornada chamado a petição de 6 dígitos. Por que a petição de 6 dígitos? Porque com apenas uma petição, um advogado de credor conseguiu alcançar honorários superiores a 6 dígitos. Eu não vou explicar todo o processo aqui, eu só vou chamar a atenção que no processo de impugnação, que é um incidente previsto na Lei 11.101 e que pretende retificar o valor incerto no quadro de credores, pauta muito complicada para esse vídeo que pretende ser meio curto, mas nesse procedimento já existe consolidado no Superior Tribunal de Justiça que os honorários devem ser arbitrados no mínimo em 10%. Agora, corta para mim e presta atenção. Se todas as impugnações, se todos os valores que orbitam em torno do processo de recuperação judicial são robustos, isso significa que estes 10% terão alguma importância, algum relevo no caixa de um escritório de advocacia. Razão pela qual poucos colegas mencionam este subnicho de direito empresarial. Aí, mais uma razão para indicar que estes processos, do ponto de vista de honorários, também são rentáveis. Nesse caso em específico, os honorários auferidos por um colega superaram os 6 dígitos em um processo que sequer houve audiência. Então, gente, dito tudo isso,
honorários em recuperação judicial é um dos capítulos mais interessantes e alvissareiros do processo de RJ. Assim, ó, se você gostou desse comentário, se você gostou desse vídeo, se você está gostando do tanto de conteúdo que eu estou abrindo para você, abrindo uma verdadeira caixa preta que muito pouca gente discute, abrindo a prática, abrindo questões da rotina com o trabalho em recuperações judiciais, se você está gostando de tudo isso, clique no botão na curtida nesse vídeo e se inscreva nesse canal. Então, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e depois disso, clique no botão, clique no sininho para ser avisado das novidades. Além disso, eu convido você a entrar no meu canal do Telegram, em que eu diariamente divido com você questões retiradas do campo de batalha, questões atuais de recuperação judicial e que você só vai aprender lá, porque eu só divido lá mesmo. Então, vá para o meu canal do Telegram e também me acompanhe no Insta e no Facebook. Tá bem? Aguardo você nestes canais. Clique agora nesse botão de inscrição, porque em breve eu posso estar dando uma sugestão aqui que, quem sabe, mude a sua trajetória profissional, quem sabe faça com que você ganhe alguns honorários que você sequer algum dia imaginou. Faça isso agora e seguimos caminhando junto. Grande abraço, meu caro. Em frente.